Olá, pode entrar, senta aqui comigo. E hoje eu quero conversar sobre uma frase que eu já ouvi várias vezes. Na minha época era melhor. Você também já ouviu isso? Ou talvez até já tenha dito. E eu confesso uma coisa. Essas lembranças nunca me convenceram completamente. Então eu fiquei pensando por que aquelas publicações mostrando objetos antigos, propagandas da infância, brinquedos, músicas e cenas do passado quase nunca despertam saudade em mim. E eu vejo muita gente emocionada, escrevendo: que tempo bom, naquele tempo é que a gente era feliz. E eu fico olhando sem sentir quase nada. Não porque eu não tenha vivido tudo isso, eu vivi sim, mas olhando para trás com honestidade, eu não consigo dizer que aqueles tempos foram melhores. Foram apenas os tempos que eu vivi. E na minha juventude eu era pobre. Via muitas coisas que queria e não podia comprar. Carregava muitas dúvidas, medos, conflitos enormes. Tentava descobrir quem eu era. Sentia inseguranças que ninguém via. Então, quando alguém diz que antigamente tudo era melhor, eu me pergunto, melhor para quem? Porque as fotografias guardam os sorrisos, mas quase nunca registram as angústias. Os álbuns mostram aniversários, mas não mostram as noites em que a gente chora escondido. Mostram os encontros, não mostram as decepções. Nossa memória também faz isso. Ela seleciona, ela suaviza, ela apaga alguns detalhes e ilumina outros. E antes de eu entender um pouco mais, do cérebro, eu não pensava nisso. Mas o nosso cérebro não funciona como uma câmera de vídeo. Ele não grava a vida exatamente como ela aconteceu. E foi incrível descobrir isso. Cada vez que lembramos de uma experiência, o cérebro reconstrói essa lembrança. Ele junta fatos, emoções, interpretações e até aquilo que aprendemos depois que tudo aconteceu. E como se a cada lembrança, ele editasse um pouquinho da história. Isso não significa que estamos inventando o passado. Significa apenas que a memória é viva. Ela acompanha quem nós somos hoje. E talvez por isso duas pessoas que viveram a mesma época contem histórias completamente diferentes. Uma lembra das brincadeiras, outra lembra das dificuldades. Uma guarda a sensação de liberdade, outra guarda a sensação de medo. E as duas estão sendo sinceras. Porque não é o passado que muda, é o significado que cada cérebro construiu para aquele passado. E eu acho isso fascinante. Porque se a memória pode mudar de significado ao longo da vida, talvez nós também possamos olhar para a nossa própria história com um pouco mais de gentileza. Não para negar o que aconteceu, mas para deixar de carregar o peso de que existiu uma época perfeita que nunca mais voltará. Talvez ela nunca tenha existido, exatamente do jeito que hoje imaginamos. E é sem perceber que começamos a acreditar que existiu uma época perfeita. Mas será que existiu mesmo? Cada geração enfrenta seus próprios desafios. Hoje vivemos numa velocidade impressionante. Uma mensagem atravessa o mundo em segundos. Uma resposta chega quase instantaneamente. Uma inteligência artificial responde em poucos segundos aquilo que antes exigia horas, dias de pesquisa. E tudo parece urgente, tudo parece rápido. E isso realmente muda a nossa forma de viver. Mas será que a urgência nasceu agora? Eu não acho. Existe uma diferença curiosa entre o cérebro humano e as máquinas. As máquinas foram feitas para encontrar respostas cada vez mais rápidas. O cérebro humano foi feito para aprender. E aprender leva tempo. Quando uma criança tenta montar um quebra-cabeça, o objetivo não é apenas terminar o desenho. Enquanto ela pensa, testa, erra, tenta novamente, bilhões de conexões estão sendo fortalecidas no nosso cérebro. E com os adultos acontece a mesma coisa.
Quando refletimos sobre uma pergunta difícil, quando aprendemos algo novo, quando tentamos compreender alguém ou até mudar uma opinião, o cérebro está trabalhando. E é esse trabalho que ajuda a manter a nossa capacidade de adaptação ao longo da vida. Por isso, nós não temos assim que nos preocupar, né, quando uma máquina responde mais rápido do que a gente. Ela foi construída para isso. O que nós não podemos perder é a capacidade de fazer perguntas. Porque talvez sejam as perguntas e não as respostas que mantenham o cérebro verdadeiramente vivo. Na minha juventude também existia urgência, só que era diferente. Era a urgência de descobrir quem eu seria, de encontrar um lugar no mundo, de vencer dificuldades, de lidar com os próprios medos. E a tecnologia mudou a vida, sim. Só que continuamos tentando responder às mesmas perguntas. Entendem? Talvez por isso eu não consiga dizer que uma época foi melhor do que a outra. Cada fase traz os seus encantos e também os seus pesos. E existe outra coisa que me faz pensar. As máquinas ficaram incrivelmente rápidas. Nós apertamos um botão e tudo acontece. E isso é maravilhoso, em muitos aspectos. Mas existe um risco silencioso aí. Quando tudo responde por nós, podemos começar a pensar menos, imaginar menos, exercitar menos o cérebro. Nos acostumamos tanto, né, com respostas prontas que esquecemos como é bonito construir uma resposta. O cérebro humano continua precisando de desafios, de curiosidade, de perguntas, porque é assim que ele permanece vivo. Então o problema pode não ser a tecnologia. Talvez o problema de hoje seja quando deixamos de exercitar aquilo que nos torna humanos, que é pensar, refletir, criar, imaginar, questionar. E foi então que uma pergunta apareceu para mim. E talvez ela sirva para você também. Será que sentimos saudade do passado? Ou sentimos saudade da pessoa que imaginávamos que seríamos? Porque às vezes não é a década que faz falta. É aquele sonho que ficou pelo caminho. É aquele projeto que não aconteceu. É a expectativa que carregávamos dentro de nós. E talvez seja isso que dói. Não o tempo, mas aquilo que esperávamos viver naquele tempo. E quando percebemos isso, algo muda. Porque a discussão talvez não seja qual geração foi melhor. E começarmos a cuidar da única vida que realmente está disponível. A de hoje, do aqui e agora. Então, eu deixo uma pergunta para você levar durante esta semana. Você sente saudade do passado? Ou da pessoa que imaginava que seria? Talvez a resposta não mude o que já aconteceu, mas pode mudar a forma como você escolhe viver daqui para frente. Obrigada por ter sentado aqui comigo. A porta continua aberta e até o próximo encontro. Um beijo.